Fala, galera. E aí, como estamos? Como estamos? Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para você que tá vendo esse vídeo aí. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aproveita aí, já faz o que o botãozinho tá pedindo aí, ó. Se inscreve. Vamos ver se a gente consegue criar uma comunidade bacana e saudável aí. Pra gente poder estar conversando e trocando algumas ideias aí no YouTube, né? Usando essa ferramenta aí de comunicação pra gente poder estar se falando. Hoje, na verdade, eu nem ia gravar nada, mas foram tantas notícias durante o dia que eu falei, não, pô, vou gravar só pra registrar e colocar lá pra falar com o pessoal e tudo mais. Então, algumas notícias, né, que é impossível não falar de política atualmente. É impossível, independente de direita ou esquerda. São tantas catástrofes aí no cenário político brasileiro que não tem como não comentar algumas coisas aqui, mas são só algumas coisas que eu vi hoje que ficou muito em evidência e falei, pô, vou entrar lá pra falar, né? E aí, vamos começar aqui falando sobre o seguinte, né? A primeira questão é sobre esse rombo, né, do INSS aí, esse mais de 6 bilhões que foram desviados aí dos nossos avós, nossos pais, né, dos nossos idosos aí, que agora fica uma palhaçada que um lado fala que o culpado foi o Bolsonaro, o outro lado fala que o culpado é, é o lado do Lula, né? E daí tem irmão do Lula pro meio, e aí tem umas entidades aí pro meio e vira um rolo que ninguém consegue entender, mas que a gente sabe que o rombo tá aí, né? Numa situação que já não é favorável, né? A Previdência já tá num déficit muito grande e ainda tem esse assalto que fizeram aí, né? E recomendo esse vídeo do Primo Rico, que é sobre, né? E ele fala até onde que isso pode chegar, né, até onde pode ir essa questão da previdência aí, né, no nosso país, né? Mas enfim, não sei. Vamos continuar seguindo essa novela aí para ver o que vai dar, né? Seguindo falando de política, a gente tem aqui a notícia, né, da primeira dama, né, a Janja, que foi aí pra Rússia e virou uma falação que eu ouvi um monte de gente falando disso hoje também. E ela levou não sei quantas malas e que é o dinheiro do INSS, que foi num avião da FAB, que foi sozinha, que não sei o quê. E, e aí tem um monte de outras reportagens também falando que é tudo fake news, que inclusive parece que foi o Bolsonaro, não sei se foi ou não, mas parece que foi o Bolsonaro que divulgou e que falou que ela foi pra lá, que ela levou mala com dinheiro, que não sei o quê. Então, também, não sei, mas também não entendi isso, né? Dela ir antes do que o Lula, né? Provavelmente deve ter alguma razão pra não ficar gastando dinheiro alheio, né? À toa. Deve ter alguma razão, eu acredito que muito importante. Mas enfim, vamos ver o desenrolar dessa novela aí da Janja e das malas, né? Agora o que não saiu do Instagram e de tudo quanto é tipo de rede social hoje, essa senhorinha aí que é uma lenda, né? Do marketing. Pelo amor de Deus, cara, como é que pode? A Virgínia que tá nessa questão das bets aí, né? Porque fez divulgação de jogos de aposta e tudo mais. Junto com o Gustavo Lima, eu acho que logo mais o Gustavo Lima vai marcar presença aí também nisso aí. Mas, cara, ela é muito assim. Eu confesso que no começo, né, das perguntas do inquérito, eu não assisti, mas quem tem Instagram quase que acompanha ali ao vivo, né? Porque a cada
frase, você tem um post, né, referente àquilo. E quando eu comecei a ver que ela foi ali de blusa de moletom, levou a garrafinha dela da Stanley e tal, não sei o que, eu pensei, meu Deus, cara, né, que... Não sei também, né, às vezes a inocência é minha pensar assim, né, eu falei, pô, será que ela não teve ninguém, né, que orientasse pra falar e tal, e não sei o que, né, que você tá indo aí pra... Todo mundo vai tá vendo, né, tipo, então vai com uma roupa mais formal, né, procura... Mas enfim, né, talvez a própria... A própria vestimenta e tudo mais foi também parte do marketing aí, porque agora eu já não sei mais nada, né? Ela foi lá e tal, e conversou e fez alguns posicionamentos que, cara... Ai, não tem nem o que falar, né? Ai, meu Deus, esse negócio dessas CPIs aí nunca leva a nada. Isso aí é tudo meio de lobby, de fazer lobby, de continuar fazendo lobby, entendeu? Eu acredito nisso. Mas enfim. E aí ela foi lá e conversou, né? Teve até algumas respostas que eu acho que foi pertinentes dela, que eu vi, né? Inclusive uma que eu achei interessante foi que ela falou que eles estavam criticando muito a questão da divulgação, que é uma doença, né, social, vamos dizer assim, a questão do jogo, que muitas pessoas deixam de pagar suas contas, deixam de comer para poder colocar dinheiro aí para poder estar jogando. E ela disse, pô, mas vocês estão querendo tanto proibir, coibir isso, por que estão regulamentando? Né? É óbvio que estão regulamentando porque querem levar a fatia do bolo, né? É lógico que estão regulamentando porque eles estão vendo que tem muita gente ganhando dinheiro com isso aí e o meio político não está ganhando nada, né? Então eles querem a fatia do bolo deles ali e óbvio que vão fazer, né? E vão conseguir fazer, né? Já estão fazendo, na verdade. Mas a jogada de mestre foi essa, né? Logo após ela sair, né, dessa CPI aí, o que ela fez? Já entrou lá e meteu 71% em todo o site, né? Ou seja, deve ter acumulado mais alguns milhõezinhos aí na sua fortuna, né? Ela que não é boba nem nada, né? Tonto fui eu de pensar que ela tinha que, né, que ter se preparado melhor para ir, seja na questão da vestimenta ou, né, até no posicionamento ali e tal, mas enfim. E um outro ponto também interessante dessa questão foi ela ter falado, não, ou melhor, não ter falado, né, sobre o valor que ela recebeu, né, o maior valor que ela recebeu por conta de ter feito as postagens. E eu vi que ela respondeu que quando ela postou a primeira vez ela já tinha mais de 30 milhões de seguidores e o que deixou ela milionária não foram as bets, e realmente a gente sabe que não foi isso, né? Mas enfim, essa é a outra novela do dia aí, né? Não sei até onde vai essa CPI aí, se vai dar algum resultado de alguma coisa ou não. Eu acredito que não, né? Isso é uma coisa que já está instaurada na sociedade, essa questão aí das bets, e a própria mídia traz isso, né? Muito, inclusive. Mas, enfim. E eu acho que isso foi, para todo mundo, foi o que mais apareceu aí, né? Seguindo nessa onda do Brasil e as suas peculiaridades, né? Agora a gente tem isso aqui. Bebês reborn se tornam febre nas redes sociais. Meu Deus, né? Até onde vai a criatividade das pessoas, né? E aqui é quando eu vi, eu fiquei pensando, falei, mas meu Deus, como assim, né? E eu não tinha tomado a noção da proporção do que tá virando isso. E aí, eu conversando com a Thalita, minha esposa, e ela falando que teve gente que foi levar a nenê no médico, no pediatra, a nenê reborn, foi levar a boneca no médico, outra foi, levou no postinho. Eu falei, não, pelo amor de Deus, você tá de brincadeira. E realmente isso aconteceu. Aí fizeram um encontro de bebê reborn, acho que em São Paulo, não sei. Eu falei, gente, mas que loucura que é isso, meu Deus do céu, né? E aí você começa a ler e diz que tem alguns benefícios
terapêuticos e tal, e não sei o que. Eu falei, não, pelo amor de Deus, isso aí não faz sentido, né? E aí, eu lembrei de uma coisa, e eu até vou mostrar aqui, pra gente complementar essa questão, né, das bebê reborns aí, que é muito fácil você criar essa coisa, né, de, vou ter um filho, uma bebê reborn que é minha filha e cuidar como se fosse filha e, né, e ter todo o cuidado e tudo, mas não passa de um brinquedo de borracha. Mais sofisticado, mais caro, né? Como tá falando aí de 750 a 9.500 reais, né? Até brinquei com a minha esposa, falei, nossa, pra pagar 9.500 reais, às vezes é melhor você ter um de verdade mesmo, né? Só que esse é o ponto, né? E aí entra o que eu quero mostrar para vocês, que é muito interessante. Aqui nos Estados Unidos, algumas escolas têm uma disciplina, uma não, né? São várias que são chamadas de eletivas, que o aluno escolhe, né? O que ele quer fazer, entre várias disciplinas ele escolhe aquilo que ele quer fazer. E aí eu achei esse vídeo aqui, e eu já tinha visto há um tempo atrás, a Thalita tinha me mostrado há um tempo atrás, e eu vou mostrar pra vocês e depois a gente vai falar sobre, tá? Então vou dar o play aqui. Que teve uma matéria na escola que ele estuda nos Estados Unidos que lá. tinha que cuidar de uma boneca por 24 horas, como se fosse de verdade. É uma boneca também, essa daí é uma boneca. Porque tem uma pulseira nele que o é distrar para a professora ver se ele tá cuidando direito para ter nota. Olha lá. Trocando a fralda, né? A mãe dele que tá gravando. É uma família brasileira que mora aqui nos Estados Unidos. Ó. O cuidado que tá, né? Se fosse de verdade. Vai chorar a noite inteira. É mamadeira? Acabou de comer! Você não tomou banho ainda? Não. Como assim, Lucas? Não. Transa sem camisinha que dá nisso. É verdade. Ele no dia seguinte, depois que acabou a matéria... No outro dia, né? Porque aqui, né? Eu vou ler aqui, acho que não sei se dá pra ler. Mas tá lá. Uma escola nos Estados Unidos criou uma disciplina eletiva em que os alunos do primeiro ano do ensino médio devem cuidar de uma boneca interativa por 24 horas. Então, você leva a boneca pra casa e fica 24 horas com a boneca. A boneca simula necessidades como chorar, sentir fome e precisar trocar a fralda. O Lucas, que é o menino aí, ele tem 15 anos e ele participou do experimento buscando uma matéria fácil. Ele achou que seria fácil. Cara, só pegar uma boneca, levar pra casa, cuidar, é de boa, é tranquilo, né? E isso porque ele acreditava que não teria que pensar muito, não precisava pensar. No entanto, ele logo percebeu que cuidar de um bebê exigia mais esforço do que imaginava. Durante 24 horas, ele teve que realizar tarefas como dar mamadeira, fazer arrotar, trocar a fralda e tentar adivinhar o motivo do choro. Aí tem mais aqui falando, né, sobre a experiência, né? Ele levou tudo com bom humor, brincando, disse que não quer ser pai porque dá muito trabalho. A sua mãe, Verônica, comenta que ele nunca vai esquecer dessa lição. Essa matéria é bem comum em escolas de diversos países e tem como objetivo prevenir a gravidez na adolescência e conscientizar os jovens alunos e alunas acerca das responsabilidades da parentalidade. O que você achou da estratégia? E deixe seu comentário abaixo. Então tá aqui o Instagram da mãe, provavelmente, né? Sara Scaramello. E por que a pergunta, né, que fica
Por que toda essa galera que tá gastando esse dinheiro com essas bebê reborns aí no Brasil não arruma uma bonequinha dessa aí, né? Você que é mãe, você que tem filho, você sabe o quanto de trabalho um filho dá, né? Principalmente quando é bebê até seus... Na real, até seus 4, 5, 6 anos, dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho. Nos primeiros meses, então, a fase de adaptação é, assim, uma coisa muito pesada, né? Muito pesada. E aí essa galera fica tirando onda com um bebê reborn. Ah, meu Deus do céu, cara. Não tem cabimento um negócio desse. O país está se acabando em escândalos e mais escândalos de corrupção e ninguém sabe pra onde vai. Ninguém sabe que fim vai ter isso. E a galera fica arrumando essas coisas. Não tem nem adjetivo pra classificar isso aí, né? Mas por que não arruma uma dessa? Que chora, que tem que trocar fralda, que tem que dar o que comer, que chora de noite, que não deixa, né, tomar banho, porque o que ele fez ali, o que ele passou ali, quem tem filho, né, nós temos 2 meninas, e é exatamente isso daí, você, né, principalmente a mãe, né, não tem um minuto de tranquilidade para poder tomar um banho em paz, para poder se alimentar em paz, para poder fazer uma unha, arrumar o cabelo, entre inúmeras outras situações, né, que se passa. Obviamente que faz parte, né, todo mundo que tem filho, que tem essa responsabilidade, seja pai ou mãe, independente de ficar casado ou não, mas que participa desse momento do filho, sabe que isso faz parte, né? E é passageiro também, né? Conforme a criança vai crescendo, vai diferenciando os problemas, vamos dizer assim, as dificuldades, né? Mas essa é uma das piores fases, né? Essa fase de adaptação. E aí essa galera arruma uma boneca pra falar que tem um filho, mas essa boneca não chora, essa boneca não precisa comer, não precisa trocar fralda, não precisa... Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Vai caçar um lote pra carpir, vai terapia. Não, cara, isso aí, pelo amor de Deus, isso aí não é terapia, não. Vai caçar um lote pra carpir, vai arrumar um serviço pra ocupar a cabeça, que isso aí não dá futuro, não. Vai fazer você gastar dinheiro, né? E não vai dar muito retorno, não, né? Arruma uma dessa aí, ó. Arruma uma dessa aí que chora, que tem que dar de comer, tem que trocar fralda, né? Chora no meio da noite, não te dá tempo para você fazer quase nada. E são situações bem diferentes, né? Porque no Brasil a gente vê que é uma galera já adulta, pelo menos pelo que eu vi aqui. São pessoas adultas já, são pessoas formadas que já têm... não precisam de instrução sobre o que é ter um filho, né? Ou não. Eu li sobre algumas situações do bebê reborn servir como um auxílio terapêutico no caso de mães, né? E às vezes pais que perdem o filho, né? Enquanto é bebê ou quando se perdeu na gestação ou algo assim, né? Isso é um caso à parte, mas a grande maioria, 90% do que eu vi aí, é tudo pra fazer graça, é tudo pra... assim, não tem adjetivo pra poder classificar isso aí. Mas, enfim, né? Isso aí foram as notícias aí do dia que deu pra gente conversar e fazer mais um videozinho aqui de bate-papo, mas lembra aí, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, tá? Deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo com quem você puder, pra gente estar aumentando a galera que acompanha aí as discussões que eu vou postar aqui, que a gente vai criar. Eu pretendo criar uma comunidadezinha aqui pra gente estar se falando sobre essas questões aí, né, do Brasil, o que tá rolando na mídia, as curiosidades aqui sobre os Estados Unidos também, na medida do possível.
né? E a gente vai se falando aí. Beleza? Muito obrigado se você ficou até aqui. Que a sua semana seja muito produtiva. E a gente se encontra aí. Até o próximo vídeo. Até mais.